Governo brasileiro deverá decretar estado de emergência, mesmo sem caso confirmado de coronavírus. Segundo o ministro da Saúde, medida dará agilidade na contratação de equipamentos sanitários e na montagem da área de quarentena para os brasileiros retornados de Wuhan. Mesmo sem a comprovação de casos de coronavírus no Brasil, o governo Jair Bolsonaro decidiu reconhecer o estado de emergência em saúde pública para a doença. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, Saúde, a decretação da situação de emergência ocorrerá para dar agilidade ao Estado na contratação de equipamentos sanitários e na montagem da área de quarentena que receberá os brasileiros retornados da cidade de Wuhan, onde ocorreu o primeiro caso e a propagação do coronavírus. No país chinês, Mandetta falou após reunião na Casa Civil para acertar os detalhes do retorno desses brasileiros. De acordo com o ministro, são aproximadamente 40 brasileiros em Wuhan que manifestaram interesse em voltar ao Brasil. O estado de emergência permite ao governo contratações emergenciais mais rápidas para fazer frente aos esforços de contenção do vírus, dispensando, por exemplo, processos licitatórios. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o coronavírus é uma emergência de saúde global. O protocolo estabelece que o estado de emergência seria ativado, em condições normais, após a confirmação de um caso de coronavírus no Brasil. O que, até o momento, não ocorreu, mas o governo Bolsonaro tomou a decisão de reconhecer a emergência, entre outras razões, para preparar a chegada dos brasileiros retornados. Embora no Brasil só tem apenas 9 casos suspeitos em 6 estados, nós vamos reconhecer esta emergência sanitária internacional para poder ter mecanismos, porque, senão, você tem que abrir licitação, leva 15, 20 dias para conseguir se movimentar. Quando se está no status normal da lei de licitações e compras, então a gente vai antecipar, mesmo não tendo nenhum caso confirmado, disse o ministro. Mandetta não informou quando o voo fretado pelo Brasil deixará o país com destino à China. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro Onyx Lorenzoni, Casa Civil, disse que o avião deve decolar com retorno previsto entre 1 ou 2 dias no máximo. Lorenzoni também afirmou que a tendência é de que a quarentena ocorra numa base militar em Anápolis, Goiás. Mandetta disse que essa decisão ainda não está tomada, mas reconheceu que a área militar na cidade goiana tem vantagens. Existe uma base militar, em Anápolis, que tem vantagens, pela proximidade com o Hospital de Forças Armadas em Brasília, com leitos que podem ser separados. Ele citou, ainda, uma base em Florianópolis que também teria condições de receber os retornados. Conforme o ministro da Saúde, o prazo de quarentena deve ser de 18 dias. O governo está consultando o protocolo de outros países para saber se a tripulação que realizará a missão de repatriação também deverá cumprir o isolamento. A princípio, disse Mandetta, as informações dão conta de que, com a proteção adequada, o período de afastamento da tripulação pode ser cumprido em ambiente domiciliar. O ministro da Saúde afirmou ainda que os brasileiros que manifestaram interesse em retornar serão submetidos a um exame prévio antes do embarque. De acordo com ele, pessoas com sintomas do coronavírus não poderão deixar Wuhan. Você não pode trazer uma pessoa com febre que esteja gripada com as outras no avião, disse Mandetta. Por fim, ele disse que só serão evacuados os brasileiros em Wuhan, porque a cidade concentra 70% dos casos de coronavírus, e o próprio governo chinês bloqueou o local. O governo brasileiro deverá decretar estado de emergência do coronavírus mesmo sem caso confirmado. A população apoia o governo brasileiro, porque sem uma vacina adequada, o caos pode se espalhar. O governo também deve enviar em breve ao Congresso Nacional uma medida provisória que cria a figura de quarentena sanitária no Brasil. A ausência de uma legislação desse tipo foi apontada pelo presidente Jair Bolsonaro como uma das razões que dificultam a evacuação. O status de emergência nacional em saúde pública já foi decretado em outras ocasiões no Brasil, como na recente crise da Zika e microcefalia no Brasil. O governo considera a possibilidade de internar pessoas com coronavírus no HFA. O ministro da Saúde lembrou que o Hospital das Forças Armadas fica perto da base de Anápolis, onde chegará os brasileiros trazidos do país chinês, após anunciar a repatriação de brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, epicentro dos casos de infecção pelo novo coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que um dos pontos positivos da base de Anápolis
cogitada para receber esses brasileiros seria a proximidade com o Hospital das Forças Armadas HFA, em Brasília. Assim, o governo não descarta a possibilidade de que o HFA receba pacientes com sintomas vindos de Wuhan, caso seja necessário. Existe uma base militar, em Anápolis, que tem vantagens, pela proximidade com o Hospital de Forças Armadas HFA, em Brasília, com leitos que podem ser separados, disse Mandetta. Mais tarde, em entrevista coletiva para divulgação do boletim de casos de coronavírus no Brasil, Mandetta disse que esses detalhes não estão definidos. Ainda não estão decididos esses detalhes. É um ponto positivo o fato de você ter essa proximidade com facilidade de tratamento, disse o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em entrevista à Rádio Gaúcha. Disse que dentre os locais que estão sendo estudados, estão Florianópolis, Anápolis e localidades no Nordeste. Mandetta afirmou que esse local ainda não foi definido, mas quem fará essa decisão será o Ministério da Defesa. De acordo com Mandetta, a posição do governador do estado que receberá os brasileiros repatriados também fará parte da decisão. O governador do estado de Goiás precisa se manifestar, completou. O governador de Goiás afirmou que irá se reunir com o prefeito de Anápolis, com o ministro e o presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais. O governador de Goiás ainda reforçou que se a base de Anápolis for escolhida, há informações de que quem apresentar sintomas seria transportado para um hospital de Brasília. Se a base de Anápolis for escolhida, informações preliminares apontam que quem apresentar sintomas do coronavírus seria transportado para um hospital militar de Brasília, em segurança, seguindo rígidos protocolos técnicos que preservem a integridade da saúde e vida da população, disse. O ministro da Saúde afirmou que não há preferência da pasta por nenhum dos lugares. Nós queremos que seja mais seguro para essas pessoas que vêm de lá, e que seja mais seguro para a população de uma maneira geral. São dois estados que tenho certeza que se sentirão honrados de fazerem parte de trazer esses brasileiros, disse. Mandetta reforçou que nenhum brasileiro com sintomas retornará ao Brasil. Quem estiver com sintomas deve permanecer onde está, completou. De acordo com o ministro, 55 brasileiros estão em Wuhan, mas apenas 40 demonstraram o desejo em voltar ao Brasil. 14 deles não têm esse interesse. E apenas um está em dúvida. Procure se atualizar. Evite aglomerações. E se proteja usando máscara cirúrgica. Se você tiver mais dúvidas, deixe nos comentários que eu informo no próximo vídeo.